Em 2018, em uma matéria do jornal Poder 360, foi divulgado o tipo de doença que mais matou no nosso país. E por incrível que pareça, não foi o câncer. Por incrível que pareça, foram as doenças do sistema circulatório. Caso você não saiba, quase metade da população brasileira sofre de hipertensão. E a outra parte sofre bastante de diabetes, que é uma doença que favorece problemas circulatórios. Então fica fácil de imaginar por que o Brasil é tão assolado por doenças que estão vinculadas ao sistema cardiovascular. Se vocês olharem aqui nessa nossa tabela que eu coloquei, dá para perceber que muito mais que o sistema nervoso, geniturinário, doenças infecciosas, as doenças do coração, elas conseguiram solapar o sistema nervoso aí em quase 10 vezes, o que é um número supremamente significativo. E mostra como a gente precisa entender cada vez mais esse sistema que é tão caro para nós e a gente não dá muita bola só na hora que para de funcionar. E se você quer aprender muito mais sobre isso, eu me chamo Jonas, sou professor de Biologia aqui do Ciência do Papel e te chamo para esse mundo pulsante do sistema circulatório. Vem! Fala galera massa, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do Ciência no Papel com o nosso querido Prof. Jonas, pra gente dar prosseguimento à nossa playlist aqui de sistema circulatório, pra gente poder trabalhar não somente o coração, que é muito lembrado e importante, é verdade, mas entender que o sistema circulatório é muito mais que o coração. Ele tem muito mais elementos que merecem a sua atenção, como seus vasos e as células que fazem parte. Mas pra gente poder entender um pouquinho, eu sempre gosto de comentar como esse sistema ele é top para integrar tudo que você tem no seu corpo. E aquela imagem ali do meu lado esquerdo ajuda a ilustrar isso muito bem. Olha que bacana. Quando a gente fala dos sistemas vegetativos, que são sistemas básicos que são essenciais para qualquer ser vivo poder sobreviver, ser humano, a gente vai lembrar sempre de digestório, circulatório, respiratório e excretor ou urinário. Prof, mas o nervoso é importante? Não estou descartando o nervoso, mas digo que o vegetativo é aquele que você precisa ter funcionando para conseguir ficar vivo. Olha que bacana. O circulatório é o sistema que consegue integrar todos eles. A gente já viu na playlist, por exemplo, do sistema respiratório, que na troca gasosa, o gás que vem do pulmão, ele precisa entrar onde? No sangue. Então aqui, nessa primeira imagem, a gente vê, ó, a união do sistema respiratório com o circulatório. A gente também já viu na aula de sistema digestório que os nutrientes que você absorve no intestino, eles caem na corrente sanguínea. Então, mais uma vez, olha só, a interação do circulatório com o digestório. Embora a gente ainda não tenha visto, quando a gente estudar no sistema urinário, você vai perceber o seguinte: quando você come ou bebe alguma coisa, vamos supor, um remédio, esse remédio, depois de um tempo, ele vai ser eliminado no seu xixi. Mas como é que ele faz para sair do seu corpo e cair no xixi? Primeiramente, ele teve que caminhar pelo sangue e do sangue ele migra para lá. Então, mais uma vez, você vai ter aqui a integração do sistema urinário com o sistema circulatório. A gente ainda vai estudar sobre o sistema endócrino, por exemplo, mas pensa só, uma menina que está ali na fase menstrual, onde você precisa daqueles hormônios que saem lá da sua cabeça, lá da hipófise, para agir no ovário. Prof, é muito distante, né? Você já pensou se esse hormônio tivesse que vir de célula a célula até chegar lá embaixo? Ia levar uma eternidade. Mas você, com o sistema circulatório, você facilita esse trânsito, você agiliza as coisas. É por isso que quando a gente fala da função desse sistema, não pode sair da sua cabeça. De novo, se você dominou a função, o grosso já está na sua mão. Gente, olha que massa. Basicamente, a função primordial, principal do teu sistema circulatório é servir como um meio de transportar substâncias. Então, as substâncias que ele pega lá no respiratório, que ele pega no digestório, que ele pega no urinário, que ele pega no endócrino e que ele pega também no sistema nervoso, tudo isso está girando em torno de transporte. Então, olha que massa. É um sistema voltado a fazer o transporte de substâncias no seu corpo. E quando eu falo substâncias, é importante que você tenha ideia do que eu estou dizendo. Essas substâncias podem ser, por exemplo, o oxigênio, nutrientes, que ela leva para a célula, para ela poder se alimentar, para ela poder respirar. E faz o contrário também. Ela vai ajudar a carregar, vindo da célula, o CO2 e os restos que ela não quer utilizar mais. A gente chama de metabólitos, né? Tudo aquilo que a célula usou e não vai prestar, não vai usar mais, a célula descarta. Então, olha como o circulatório é fundamental. Ela leva nutriente e oxigênio para a célula, mas também tira da célula o CO2 e aqueles metabólitos, aquilo que ela não vai utilizar mais. Incrível. Isso está acontecendo agora, enquanto a gente está batendo papo aqui na aula. Prof,
Quando a gente vai falar então dos componentes, porque o digestório tem várias partes, respiratório também tem várias partes, o circulatório ele também tem várias partes. As várias que eu digo basicamente são 3, que é o quê? O componente do sangue, o componente dos vasos e, logicamente, a bomba maravilhosa chamada de coração. O nosso foco, logicamente, a gente vai começar falando sobre o sangue, né, e a sua importância, quem é que faz parte, porque para você poder entender ali a dinâmica do sistema circulatório, compreender os elementos que estão ali dentro vai ajudar bastante. Então, queridos, quando a gente estuda sangue, a gente sabe que o sangue, todo o sangue ele tem 2 partes, uma parte mais sólida e uma parte mais líquida. Então vamos supor que você, como esse coitado desse menino, foi enganado. A mãe disse que ele ia comprar um confeito, mas na realidade ele foi levar uma injeção. Veja a cara do menino desconfiado. Você me enganou e ainda me chama de filho. Então veja, esse menino enganado perdeu ali um pouco de sangue coletado num laboratório. Depois que esse sangue foi colocado aqui numa centrífuga que gira e ela ajuda a fazer essa separação. Então, o sangue de vocês, provavelmente vocês nunca viram isso porque nunca entraram no laboratório, provavelmente. Mas o sangue de vocês vai ficar desse jeito, ó. A parte sólida fica aqui embaixo e a parte líquida fica aqui em cima. Nessa outra imagem fica mais bacana da gente entender. Então você percebe que quando você coleta o sangue e centrifuga, separa, a parte sólida fica aqui embaixo, que é onde estão as células, e a parte líquida, que é onde está a água, as substâncias como glicose, vitamina, proteína, vão ficar na parte de cima. Mas a gente vai falar, logicamente, da parte física, né? Da parte sólida do sangue, que a gente chama de elementos figurados. Quem são, prof? Basicamente, 3 bonitinhos. As hemácias, que você pode reconhecer como glóbulos vermelhos. Se você fizer um exame de sangue, também pode aparecer lá no seu exame assim, eritrócito, tá? Eritro vem de vermelho e cito vem de célula. Então, glóbulo vermelho, hemácia, eritrócito, tudo isso pode estar lá. Então, prof, o que ela faz? Basicamente, gente, a função da sua hemácia é ajudar na troca gasosa. É ela que carrega o oxigênio. Olha que legal. Ela também consegue carregar CO2. Então, naquela troca gasosa que a gente viu, a hemácia, ela leva o CO2 para o pulmão e pega o oxigênio dele. Olha que legal. Então, ela está fazendo isso direto. E no tecido também, tá? No tecido, ela chega, oferece o oxigênio para a célula e pega o CO2 de volta. Então, ela está sempre atuando nessa troca gasosa, já que ela tem uma proteína, um pigmentozinho que deixa ela vermelha, que é super importante, que é a hemoglobina. Tanto é que fica até a indicação do prof, para quem gosta de anime, assistir esse anime. Se eu não me engano, tem algumas plataformas de streaming, né? Que é esse Cell at the War, que funciona muito como se fosse você estudando o sistema sanguíneo de uma pessoa, né? Cada elemento vai ser um personagem. Então essa mocinha aí simboliza as hemácias. Você vai ter a galera lá simbolizando os glóbulos brancos e também as plaquetas. E por falar em glóbulo branco, a gente tem que falar logicamente dele dos leucócitos. Prof, qual é a grande função dos leucócitos? Para vocês terem uma ideia, são eles que são responsáveis por serem as células de defesa. Então, leucócito ou glóbulos brancos é a mesma coisa. São células que vão ajudar a defender o teu organismo. Olha aqui para essa animação bacana. Ó. Em vermelhinho é como se fosse uma célula de defesa e em verde como se fosse uma bactéria. Toda vez que uma coisa estranha, um micro-organismo, ele entra no seu corpinho, muitas vezes, ó, ela vai lá e come aquilo dali para te proteger. Isso é bacana. Então, isso está acontecendo a todo tempo. Você pode não estar nem... Prof, mas não estou sentindo nada. Pois é, porque esses caras estão conseguindo trabalhar e detonar todo e qualquer problema que aparece. E por fim, mas não menos importante, a gente está vendo aqui sobre as plaquetas. Para que serve? Gente, primeira coisa é que plaqueta não é célula. É um pedaço, um fragmento de célula. Agora, você sabe o que pode ser menor do que o fragmento da célula? Menor do que isso é a minha tristeza quando você dá like. Yes. Então aproveita esse momento, dá aquele like maroto, compartilha com alguém, bota nos comentários como a aula tá top, lógico, para ajudar aqui o prof. E não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não ficar de fora de nada aqui da nossa playlist. Então vê só isso daqui. Para que serve, prof? Esse fragmentozinho de célula. Toda vez que você se corta, toda vez que você se machuca, é esse fragmentozinho que vai para lá e ajuda a tapar o ferimento. A gente chama esse movimento da plaqueta fechar as feridas de coagulação. Coagulação é. Então, enquanto a hemácia faz o transporte de gases, enquanto que os leucócitos vão ajudar na defesa, a plaqueta vai ajudar no processo de coagulação. Então, aqui nesse momento,
a gente fecha essa parte de células para voltar na segunda parte com os vasos e na terceira sobre o coração. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Um cheiro bem grande e até a próxima. Valeu!